Olá, seja muito bem-vindo ao Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e você está em mais uma aula, na verdade, na nossa revisão de linguagens, códigos, suas tecnologias voltada para a prova da INSEAD. Bom, pessoal, como é que vai funcionar essa revisão, né? É muito importante que eu fale para vocês primeiro. Essa revisão é dividida em duas aulas, tá? Então, agora a gente vai falar de metade do conteúdo e na aula número 2, a outra metade do conteúdo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, olha, a gente só vai falar aqui a gente vai falar toda a matéria, como é óbvio, só que eu não vou explicar com muitos detalhes, senão eu ia repetir todas as aulas, ok? Então eu estou revisando para quem já estudou, ok? Outro ponto que também é muito importante falar, que eu vou dar maior ênfase, eu vou falar com mais detalhes aquilo que mais cai na sua prova. O que cai menos, eu vou apenas citar, ok? Para justamente a gente fazer a nossa revisão da maneira mais eficiente possível. Bom, antes de começar, por favor, não se esqueça, tá, de curtir o vídeo, de comentar aqui embaixo, clicar no sininho para ativar as notificações, de compartilhar e se inscrever no canal caso não seja inscrito. Então vamos começar a nossa revisão de linguagens, ok? Então vem comigo. Bom, a primeira coisa que você tem que saber em linguagens, pessoal, é a questão da comunicação, aquilo que a gente falou na primeira aula. Bom, a comunicação ela é muito importante, né? E ela pode ser feita de várias formas. A gente pode simplesmente falar, a gente pode simplesmente escrever, a gente pode fazer um desenho, há inúmeras formas de se comunicar. Para a gente saber a melhor forma de se comunicar, a gente tem que saber um motivo. Toda comunicação ela tem um motivo. A gente não fala simplesmente por falar, a gente fala porque a gente quer que alguém escute. A gente escreve porque quer que alguém leia. Então, sempre todo texto, seja ele qual for, ele sempre tem uma intenção. E para isso, pessoal, a gente tem que escolher uma forma textual, uma forma de texto, de acordo com a intenção que a gente quer. Bom, a sua prova ela cai em dois fatores muito importantes, tá? Texto verbal, ou seja, a linguagem verbal é todo texto que é escrito, e a linguagem não verbal é quando eu tenho apenas imagens. Então, se eu juntar, se no mesmo espaço eu tiver texto escrito e imagem, eu tenho um texto verbal e não verbal, ok? Então, essas definições caem na sua prova. Bom, no processo da comunicação, a gente aprendeu também na aula, né? Emissor é aquele que fala. Eu, por exemplo, estou agora sendo o emissor, estou falando aqui para vocês. Vocês estão recebendo este vídeo, esta mensagem, este texto, então vocês são os receptores. A mensagem, pessoal, é o conteúdo, ou seja, esta aula aqui é a nossa mensagem, a aula de revisão, ok? O canal, por isso que o YouTube ele chama canal Conquiste Seus Sonhos. O YouTube fez isso de propósito, ou seja, o meio que isso está chegando até vocês. Nesse caso, o nome do nosso canal, que tem o mesmo nome do YouTube. Contexto, pessoal, concorda comigo que vocês estão estudando isso para o Enseja. Agora, se fosse para o Enem, eu ia ter que me adaptar, falar algumas outras coisas. Se fosse para concurso público, ia ser uma outra aula. Então, tudo depende do contexto, do meio onde nós estamos inseridos. Ruído. Infelizmente, pessoal, cada um que está vendo aqui essa aula, ela pode se perder um pouquinho. Alguns vão compreender melhor alguns assuntos, outros vão compreender outras. Por isso que é sempre importante ver mais do que uma vez nos nossos vídeos, tá bom? Feedback. Quando vocês escrevem para mim, nas mensagens aqui embaixo, ou quando vocês mandam mensagem via WhatsApp e dão um retorno, isso é o feedback. Enquanto isso, o diálogo. Quando a gente começa a trocar mensagens, seja no Facebook, seja no WhatsApp, a gente começa a conversar, e você tira suas dúvidas, manda a redação, eu respondo. Isso é um diálogo, um processo contínuo entre emissor e receptor, através de um canal, pela mensagem, ok? Outro fator, a questão da língua. Não vamos esquecer, hein? Quando a gente fala de língua, ela não se limita à extensão territorial de um país. Eu usei vários exemplos, falei do Brasil, de Portugal, Angola, Moçambique. E a língua, pessoal, ela é um conjunto de expressões, ok? Ou seja, é uma expressão cultural, tá? Essa é uma expressão que a sua prova utiliza bastante, expressão cultural. E ela, pessoal, a língua ela se modifica ao longo do tempo. Pensa sempre na língua portuguesa, né? Os nossos avós falavam de um jeito, escreviam de um jeito. Hoje, nós falamos e escrevemos de outra forma, mas ambas pertencem à língua portuguesa. Tá? Mas ela vai se adaptando a diferentes realidades e modos de viver. A sua prova também traz duas definições diferentes.
Pode vir dialetos ou regionalismos, que no fundo não é a mesma coisa, mas a prova fala que é, então a gente acredita, tá? Dialetos ou regionalismos, e também a definição de gramática ou gramática normativa. Lembra, dialetos ou regionalismo é aquilo que o pessoal fala especificamente nas cidades, ou nos estados, ou no campo, ou na parte urbana, aquela linguagem típica daquela região, aquelas palavrinhas específicas de lá. Enquanto a gramática normativa é aquela que está padronizada, aquela que a gente aprende nas escolas, aquela que eu ensino aqui para vocês, tá bom? Nunca uma é mais importante ou menos importante do que a outra. Todas são importantes e coexistem ao mesmo tempo. Gêneros textuais, pessoal, caem alguns gêneros e alguns são mais importantes do que outros. Quando falar sobre publicidade, ele está se referindo, àqueles textos que servem ou para conscientizar, por exemplo, ou então para vender um produto. Lembra? Verbos no imperativo. Compre, faça, adquira, ok? Reportagens são aquelas notícias que tem sempre retiradas de um jornal, de uma revista ou de um site, que tem sempre a fonte ali embaixo do lado direito. Pode ser nacional ou internacional, tanto faz. Poema, que sua prova é apaixonada, principalmente na questão de línguas. Lembra, versos são as linhas e estrofes ao conjunto de linhas, ou seja, o conjunto de versos. E o poema, pessoal, ele geralmente tem uma repetição de palavras, ou então a última palavra ela pode rimar também. E geralmente nas últimas linhas tem a nossa resposta, fica atento a isso. Um manual é aquelas orientações que nós temos quando a gente adquire um eletrodoméstico, por exemplo, um aparelho eletrônico, vem as instruções. Cuidado que já caiu na sua prova. Tudo isso já caiu, na verdade. Bula. Bula é orientação de remédio. Lá fala quem pode tomar, as contraindicações, quem que não pode tomar, ok? Os efeitos colaterais que alguns remédios têm. Então, tudo isso vem escrito na bula. Fotografia, pessoal, todos os elementos de uma fotografia são importantes, incluindo a cor, o ângulo, os objetos, as pessoas, a cor mais forte, mais clara, tudo é importante numa fotografia. Receita, vai ter receita mesmo de comida, pessoal. Tá? Receita, metodologia, vai falar dos ingredientes que tem, o modo de preparo, inclusive a ordem correta. Se você inverter a ordem, a receita pode não dar certo. Depende da receita. A biografia, pessoal, é quando a gente fala sobre a vida de uma pessoa, tá? Escrita num livro, geralmente, ou num filme. E a biografia não necessariamente é escrita pela pessoa. Pode ser uma terceira pessoa que escreve sobre a vida daquela lá. Geralmente é uma pessoa mais famosa e tudo mais. E eles escolhem, geralmente, também aspectos mais positivos do que negativos, para falar bem da pessoa. O conto, que é escrito em pouquíssimas páginas, ou até mesmo uma página, vai falar de algo específico. Enquanto o diário, lembrem, verbos na primeira pessoa, eu levantei, eu comi, eu fiz, que vai falar da rotina, do dia a dia de alguém, tá bom? Geralmente, e claro, feito pela própria pessoa. Também tem os tipos de texto, a gente falou de 3. O texto dissertativo, o narrativo e o descritivo. Dissertativo certamente é o mais importante. Por quê? É aquilo que a gente vai fazer na sua prova, tá? Na sua prova de redação. Então, é o dissertativo argumentativo. Você vai dissertar, ou seja, você vai escrever defendendo o seu ponto de vista, ou seja, argumentando. Por isso que a expressão é dissertativo argumentativo. E aqui, pessoal, é nessa dissertação que a gente tem que fazer a introdução, ou 3 parágrafos de argumentação e 1 de conclusão. Enquanto o texto narrativo é aquele que a gente tem 2 pontos e travessão, ou seja, geralmente utilizado em romances, quando a gente tem personagens, a gente tem o clímax e tem também as falas diretas de personagem, por isso que ele está narrando, ok? Narrativo. Enquanto o descritivo, ele pega uma única cena específica e vai descrever com muita riqueza de detalhes em apenas num determinado trecho. Então aquele texto acaba se alongando e geralmente utiliza muito de adjetivos para facilitar esse processo. Na morfologia, pessoal, presta atenção, 10 classes gramaticais. A gente estuda as palavras de maneira isolada, não importa a ordem, não importa onde elas estão. A gente vai pegar uma palavrinha qualquer do nosso idioma e vai sempre catalogar em uma dessas 10 classes gramaticais. O artigo definido, a gente especifica, ou a, os e as, e artigo indefinido, uma, uns e umas, que a gente não quer valorizar, a gente não quer especificar. Lembra,
Os artigos andam sempre com um substantivo. Substantivo é tudo aquilo que a gente dá um nome, tá bom? Então, geralmente, cuidado, hein? Concordância. Singular com singular, plural com plural. Masculino com masculino, feminino com feminino. Adjetivo é quando a gente quer dar uma qualidade para o nosso substantivo. Ela pode ser boa ou pode ser má. Lembra? O homem alto, o homem baixo. A gente está classificando, a gente está dando características para o homem, por exemplo. Preposição. Lembra? A gente tem 17 preposições na nossa língua. Você não precisa decorar. Se quiser, depois até te falo quais são. Mas você tem que saber que é a palavrinha que vai ligar o meu substantivo ao meu verbo. A, ante, após, até, com, contra, de, deixa, entre, para, perante, por, sem, sobre, sobre, trás. São as preposições da língua portuguesa. Interjeição, pessoal. Interjeição é quando tem um susto, algo que vai me espantar, ok? Um destaque. É quando você chuta o dedinho do pé na mesa. Você fala, uau, não é verdade? Ai, pois é. Ou outra palavra que você pensou. Isso é uma interjeição, tá? Geralmente tem uma exclamação no final. O pronome, pessoal, o pronome é muito importante porque a gente pode utilizar desse recurso para evitar repetição e substituir o meu substantivo, por exemplo, na redação. Então você tem várias categorias, o que cai mais na sua prova, né, o pronome pessoal no caso reto, eu, tu, ele, nós, vós e eles, ok? Mas você só tem que saber que você pode usar desse recurso para substituir os substantivos. O advérbio, pessoal, são palavrinhas que vão indicar intensidade. Eu gosto dela, ou eu gosto muito dela. Olha o muito, tá vendo? Está indicando uma intensidade, que é mais do que gostar, porque eu gosto muito. Ou então, ela serve para negar. Eu vou à festa, ou eu não vou à festa. O não está negando. Numeral, pessoal, serve para a gente quantificar. Então, me dê 2 garrafas de água. É diferente do que eu falar, me dê 20 garrafas de água. Ok? Estou dando um número específico. Ou então, serve para falar a colocação. Por exemplo, se eu falo que um time ficou em primeiro, ou se o time ficou em quinto lugar, não é a mesma coisa. Então, eu estou falando qual que é. Olha, também pode ser palavrinha, por exemplo, dobro, triplo. Então, tudo que dá ideia de quantidade, a gente fala que é um numeral. A conjunção, ela vai ligar ideias. Ideias iguais ou ideias opostas. Né? Eu ia à feira e ia ao cinema. Olha o e, ok? Eu ia fazer 2 ações. Ia à feira e também ia ao cinema. Só que eu quero juntar na mesma frase, porque são 2 ideias diferentes que vão se unir. Então, eu uso a palavrinha e. Eu ia à feira e ao cinema. Ou então, com ideias opostas. Eu ia ao cinema, vírgula, mas esqueci o dinheiro. Tá vendo? Mas ele está juntando a ideia que eu ia sim ao cinema, porém a ideia que eu esqueci o dinheiro ela é muito importante. Então eu junto e coloco um mas, que dá a ideia de oposição. E verbo, pessoal? Verbo são todas aquelas palavrinhas que indicam ação. Também indica estado e fenômeno da natureza, mas na nossa prova é só aquilo que indica ação, tá bom? Então, todos os verbos, você tem que pensar sempre na questão de passado, presente e futuro, tá? Para ver onde que ele está. Não cai definição de pretérito perfeito, mas perfeito, futuro, presente, futuro. Não, esquece isso, isso é na época da escola. Isso não cai nem seja, tá? Verbo, palavrinha que indicação, pensa sempre, né? Os verbos, se eles estão no passado, no presente e no futuro, para você conseguir interpretar melhor o texto. Tudo isso são elementos e ferramentas apenas para você conseguir fazer o seu texto melhor. Sintaxe, pessoal, aqui a ordem importa. A gente agora sai da morfologia e entra na sintaxe. A sintaxe, a ordem importa. A gente vai ver se a ordem, se a gente pegar a palavrinha e mudar de lugar, será que ela vai significar a mesma coisa? Não, por isso que a gente tem a sintaxe. A gente tem apenas 2 coisas na sintaxe, tá? Sujeito e predicado. Toda frase, quando tiver que fazer análise sintática, pessoal, vocês têm, primeira coisa, lembra? 3 passinhos. Primeiro deles, localizar o verbo. Olha para o verbo e pergunta para ele quem é que fez a ação, ok? E através dele, eu fui à feira. Olha para o verbo, fui. Quem é que foi? Eu, ok? Então, eu é o meu sujeito, ou seja, o sujeito é aquele que faz a ação. E o predicado? Predicado é tudo aquilo que não é sujeito. Então, numa frase na análise sintática, eu tenho o sujeito e o resto é sempre predicado. Então, eu fui à feira. Quem é que foi? Eu fui o sujeito. E fui à feira é o meu predicado, incluindo o verbo. Já o meu objeto, pessoal, é o meu predicado
sem o verbo. Então, fui à feira, tira o verbo fui, a feira. Então, objeto é o meu, a feira é o meu objeto. Aposto. Aposto é quando eu explico o meu sujeito, tá bom? Então, quando eu falo, João, o mais inteligente da sala, passou no vestibular. Então, o mais inteligente da sala está explicando as características de João. Então, ele é aposto. E vocativo. Vocativo, cuidado para não confundir com o sujeito, hein? É um chamamento. Então, Maria, me dê um copo d'água, ok? Estou pedindo para Maria. Maria, ok? É um chamamento, por isso que a gente chama de vocativo. Pessoal, essa é a nossa primeira aula de revisão de linguagens com as suas tecnologias e daqui a pouco a gente vai fazer a aula número 2. Muito obrigado por ter assistido. Não esquece do like, se inscrever no canal, clicar para ativar as notificações, comentar aqui embaixo e de compartilhar o link. Obrigado por ter assistido e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Forte abraço e até a próxima. Tchau!